A minha dúvida, eu acho que ela é um pouco básica até, porque diante das dúvidas que foram apresentadas aqui, mas como eu sou aluna do primeiro semestre, tá? É uma dúvida que está relacionada ao capítulo 1 de Gênesis. Porque em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus diz que ele criou, né, o Adão, Adão é visto como humanidade, né, de acordo com a tradição judaica. Seria assim, Deus criou a humanidade. No capítulo 2, a palavra muda para o indivíduo, Adão, né? E aí, a minha pergunta é com relação à sua percepção em relação a Deus ter criado a humanidade, capítulo 1, no capítulo 2 de Gênesis, fazer referência ao indivíduo, e quando Caim ele vai habitar na terra de Nod, não fica claro que a terra de Nod ela não era habitada. Então, assim, eu sempre tive essa dúvida. Quem habitava na terra de Nod, né? Enfim, em relação a essa questão eu sempre tive a dificuldade com a relação com o incesto, na verdade, né? Então eu queria achar uma outra explicação. Vamos lá, eu vou começar do fim para o começo. Gênesis capítulo 5, verso 4, que é uma passagem que as pessoas não prestam atenção. Diz que Adão e Eva teve outros filhos e filhas. Se alguém tiver a Bíblia aí, abre aí. Gênesis capítulo 5, verso 4, diz: Adão e Eva teve outros filhos e filhas. Então, os filhos de Adão e Eva não foram apenas Caim, Abel e Sete. Ele teve outros filhos e filhas. O incesto é uma proibição posterior que não era antes, porque você tinha sobrinhos e irmãos com centenas de anos de distância um dos outros. A Bíblia diz que as pessoas viviam centenas de anos e a queda da expectativa de vida só se dá abruptamente após o dilúvio. E hoje as pessoas que querem viver mais, algumas das quais vão para câmaras hiperbáricas, como que para reproduzir uma atmosfera pré-diluviana, para buscar uma vida mais longa. Então, não havia isso. E também não havia o problema decorrente da repetição de códigos genéticos muito semelhantes, porque eles foram criados perfeitos. O problema de você ter casamentos entre pessoas geneticamente muito próximas não é que gere defeito, é que acentua as qualidades e os defeitos. E quando acentua os defeitos, isso gera doenças muito perversas. Então, a situação é essa. Gênesis 1:1, há uma criação progressiva. Em Gênesis 1:1, cria-se o mundo material. Gênesis 1:1 é o mundo material. Se lembra que eu falei que são as três situações do verbo baró? Em Gênesis 1:1 é o mundo material. Gênesis 1:21 cria-se a realidade almática. É interessante que Gênesis 1:21 fala de animais almáticos. Não há referência a animais almáticos antes de Gênesis 1:21. E Gênesis 1:27, você tem um elemento material, Gênesis 1:1, um elemento almático, Gênesis 1:21, e Gênesis 1:27 tem o quê? O Espírito. Ser criado à imagem e semelhança de Deus é com a potencialidade de refletir a glória de Deus. E o ser que faz isso é espiritual. Gênesis 2, irmã, é como se eu, em Gênesis 1, falasse do prédio. E Gênesis 2, eu focasse em um andar do prédio. É um zoom em uma parte da história que eu falei em Gênesis 1. E a partir daí ele vai falar da formação de um e de outro. Em Gênesis, quando há a criação do homem e da mulher, Gênesis 2, na realidade é a formação do homem e da mulher. O verbo não é bará. O verbo é assá ou yatsá, em hebraico, que é formar. E a partir daí ele forma um e outro. Forma o homem a partir do barro e forma a mulher a partir da costela de Adão. Teologicamente, eu ainda estou elaborando isso aí no curso que eu faço. Há uma relação muito importante entre a costela de Adão e onde Jesus é ferido na cruz, a partir da qual nasce a igreja, a possibilidade da igreja. Então,
teologicamente tem essa relevância, essa ligação. Então, ali é a formação. Então, não há incongruência nenhuma. Não sei se é isso que você perguntou. Não há nenhuma incongruência. Qual é a sua dúvida ainda? Pode dizer, diga. A minha dúvida mesmo era em relação Fale mais alto, irmã, que eu tô, como diz na minha região, eu estou moquinho. Não, a minha dúvida mesmo era em relação a essa correlação que o hebraico faz, né? No capítulo 1 quanto à humanidade, no capítulo 2 como ao indivíduo, e aí essa dúvida que eu tinha em relação realmente assim, se a humanidade foi criada no primeiro momento, né? Porque Deus foi dando a revelação progressiva para Moisés, né? De como foi a criação, então eu tinha essa dúvida. Essa sua adesão à ideia de que Adam é humanidade é uma adesão possível, mas encontra uma dificuldade na segunda parte de Gênesis 1:27, porque diz, homem e mulher os criou. Então, a percepção espiritual de criação de homem e mulher, ambos espirituais, já há em Gênesis 1:27, certo? Eu não adiro a essa abordagem, mas ela é possível. Adam realmente é humanidade, mas pode ser também. Existem amigos que dizem que são criados como um só. E é por isso que depois, somente da relação do marido e da esposa, que as escrituras dizem que dois se tornam um. É uma abordagem possível. A dificuldade intelectual de seguir por esse caminho, irmã, é a segunda parte, a meu sentir, de Gênesis 1:27, que ele deixa claramente, macho e fêmea os criou. Homem e mulher os criou. E a formação se dá em Gênesis 2. Aliás, eu falei uma coisa, vou repetir aqui, quando ele forma a mulher em Gênesis 2, é posteriormente ao comando dado a Adão. Eu falei isso lá, vocês estão lembrados disso? Quando Deus diz, cultive e guarde o jardim, coma de todo o fruto, só não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, a mulher não havia nem sequer sido formada. Outra coisa que pouca gente vê. A mulher nem sequer havia sido formada. Você lê aí, Gênesis 2, 15, 16, 17, 18 e 19, você vai ver, a mulher foi formada depois do comando ter sido dado a Adão, uma coisa interessante, né? Ou seja, a mulher foi enganada, o homem não. Alguma pergunta mais, irmão? Pois não.